Salve, chefe! Beleza? Diretamente aqui do interior de São Paulo, estamos avaliando aqui a nova Transit 2.0, 4 válvulas por cilindro, com transmissão automática de conversor de torque e 10 velocidades, exatamente 10 marchas. Nós estamos aqui tendo as primeiras impressões aqui, nessa viagem de avaliação, para ver como é que é esse universo das vans, até porque a primeira van com transmissão com transmissão automática do mercado, e ainda mais com 10 velocidades, que é marcha pra caramba, tem marcha mais marcha do que muitos caminhões. E achei assim, o que é interessante, né, citar dela? Além desse pacote todo de segurança que hoje as vans têm, ela é uma van com muita segurança embarcada. Ela traz a proposta agora, inclusive, da telemetria, da conectividade, do uso dos dados, né, para melhorar a operação, para melhorar resultados. Então ela vem com um pacote bem completo. E a Ford veio falando grosso. Falou que essa van aqui vai ser colocada no mercado, automática de 10 marchas, pelo preço da concorrente Sprinter manual. Vamos ver. Bom, primeira coisa, chefe, vamos dar uma olhada nos detalhes aqui, vamos dar uma olhada no painel, nas funcionalidades, né? Ela tem essa carona de carro Ford, né? Esse volante aqui com acabamento premium. Então vamos primeiro dar uma olhada aqui nas funcionalidades, em todas as coisas, para depois a gente poder cair na estrada e ver como é que funciona esse afinamento dessa mega caixa de transmissão com esse motor 2.0 de 165 cavalos. Vamos lá. Isso aí, rapaziada, vamos lá. Controle do vidro, controle de trava das portas, por aqui, ó. Regulagem do retrovisor. Lanterna de neblina dianteira, lanterna de neblina traseira, ajuste de luminosidade aqui da parte do painel. Essa parte do lado aqui, ela é o piloto automático, né? Tem aí o acionamento do piloto automático, você vai para frente, para trás, e ele tem o adaptativo, que é justamente aquela questão lá de você programar a distância que você quer que essa van mantenha do veículo da frente. Comandos do som, você tem aqui como aumentar e diminuir também. Dá uma olhadinha no volante aqui, bem acabado, couro. E do lado de cá você tem outras funções aqui de atendimento de telefone. E aí você vai para uma série de funções lá, ó, viagem 1, viagem 2. Você tem uma série de questões aqui, ó, que a gente precisa. Aí, ó, configurações, assistência do motorista. Ele tem aquelas assistências, inclusive, de rolamento, de faixa. E as outras. E o computador de bordo também. Aqui a transmissão, né? Aquela história. É a transmissão que é de 10 velocidades, cara. 10 marchas. É uma super transmissão aí, ó. Se você vier, deixa eu ver se a gente consegue colocar no M, ó. Freio de estacionamento ativado. Vamos soltar o freio. Aí, ó. M1, M2, ou seja, ele não permite que você faça nada muito diferente disso. Mas olha só, aqui abriu aqui, ó, a tela de 10 velocidades. E você pode setar essa transmissão de 10 marchas, automática, conversor de torque, transmissão da família, inclusive da minha família, da transmissão do Mustang. E você consegue setar aqui qual que é a faixa de marchas que você quer utilizar na operação. Ou você deixa normal mesmo, nas 10 velocidades, ó, tá uma de 7 aqui, você pode deixar isso normal também para as 10. Continuando aqui a caminhada dos botões, você tem aqui, ó, Mode, você tem aqui, ó, normal, você tem o modo econômico, modo escorregadio e o modo de reboque, que é aquela questão lá da estabilidade, né, que ele conversa com a carreta que está lá atrás, justamente para você não entrar em nenhuma situação de pendular. E aí, o ar-condicionado, todos os controles, você tem um ar-condicionado máximo, você tem que regular por aqui, tem o ar-condicionado traseiro também, que ele é separado, né, iluminação traseira, tacógrafo, até porque nós estamos numa bus, né, nós estamos aqui numa van de passageiros aqui, da Transit, que é, como a gente falou, a top de linha, e aqui nós temos as configurações aqui também de som, de navegação, que você consegue espelhar o seu próprio telefone. Eu não espelhei, na verdade, o próprio telefone aqui, mas tem essas
outras funções. Aí, ó. Mapinha. E esse aqui é a vida a bordo, as primeiras experiências aqui, o primeiro rolê justamente com uma Transit automática. Ele é um motor 2.0, 16 válvulas. Ele é um motor, diferentemente do 2.2 Puma, ele tem mais potência, ele tem 165 cavalos esse veículo aqui, e pelo fato dele ter essas 10 velocidades, ele acaba tendo muito pouca faixa de trabalho, né? Ele está sempre dentro do torque máximo, isso dá para ser percebido na estrada. Até 90 por hora, né? Um pouco menos de 90 por hora, ele está em nona, ele nem põe a décima. Então a gente fez aqui, nessa passageira 90 por hora, ela vai a 1500 RPMs. Essa aqui, como a gente falou, é a versão top de linha. Todas as Transits têm tração traseira, todas essas aqui são motor 2.0, olha aí, ó, lembra aí, ó. O bichinho sai aqui, bonitão, pro estribo. A mochila e o ambiente de passageiros. Que é essa aqui com bancos com cinto de segurança de 3 pontos em todos, para todos os ocupantes. Então o que a gente estava falando, pessoal, essa aqui existe uma versão de 15 lugares, que é um 14 mais 1, existe essa que é uma 17 mais 1, 18 lugares no total, que é essa que a gente está testando no dia de hoje. Tecnologias semi-autônomas é justamente aquela questão lá do controle automático de velocidade adaptativo, a questão do controle de tração, do controle de estabilidade, e essa novidade que é a transmissão que a gente está falando, que a gente está testando aí, está avaliando aqui por fora. Essa é um rodado duplo, né? Uma coisa que a gente percebeu nessa viagem de avaliação, porque esse tipo de rodado duplo com pneu perfil mais baixo, ele costuma ser pulão, né? Tanto no chassi cabine quanto nas vans, e esse setup desta suspensão traseira, ele realmente, mesmo pegando em ambientes piores, ele não sacolejou. Então isso foi uma grata surpresa desse veículo. Aí, da mesma forma. Muito bem, Daniel, estamos aí, né, nessa viagem de avaliação aí. A galera que está assistindo o vídeo aqui, acompanhando o Planeta do Caminhão, tá curtindo as novidades, várias novidades, né? Primeira grande novidade, que é a primeira van automática, né? Não é automatizada, correto, é isso aí. Automática vendida aqui no Brasil, certo? Perfeito. Esse pioneirismo para nós tem sido realmente super importante, porque esse mercado tem pedido isso há bastante tempo, né? Então, nós estamos trazendo aí a solução que vai atender não só o frotista, né, em termos dos custos, mas também o motorista, né, que fica 13, 14 horas atrás desse volante aí. Agora, me conta uma coisa, porque assim, a gente está acostumado lá no passado, né? Vamos lá, veio os caminhões pesados, mecânico, aí veio para o automatizado. O médio veio do mecânico para o automatizado, que é um conjunto de engrenagens, né, com todo o sistema eletrônico. E aí nós chegamos aqui na Transit e não foi para o automatizado, foi para o automático. Por que isso aí? Correto, vamos lá. Primeiro nós temos, né, uma transmissão de 10 velocidades à frente, uma ré. Né, essa transmissão, ela já compartilha, né, essa família de transmissão compartilha com sucessos, né, como a F-150. Então isso traz uma robustez, né, que na aplicação da Transit foi feito um trabalho todo específico para garantir durabilidade. Lembra que esse cliente, ele dirige diferente do que dirige às vezes um carro de passeio, então ele precisou ser adequado, mas a resposta da transmissão de 10 velocidades tem sido fantástica. Ou seja, na verdade a questão de ser automática, então, é mais uma questão de durabilidade, resistência ou não? Não, começa pelo motorista, né? Quantas vezes a gente troca marchas durante um trânsito, né? A gente fez um cálculo, né, de 400 trocas de marcha em uma hora, né? Então isso traz um desgaste muito grande. Por outro lado, do frotista, o que ele não consegue ver? Às vezes a previsibilidade. Um motorista bem treinado versus um não tão treinado, né? E hoje é tão difícil, né, achar bons motoristas, ele não consegue prever o consumo de combustível da frota dele no final do mês. No caso da Transit automática, como isso é feito através dos módulos, isso traz uma grande vantagem versus a solução da manual, né? Agora, uma coisa que chama atenção, né? Pelo menos assim, a gente que é do caminhão, não é do carro, né? A gente vive em um outro mundo. Chamou atenção a quantidade de velocidades para um veículo de pequeno porte. Chamou muita atenção de ter 10 velocidades num carro desse porte, né? O que você tem a dizer assim das vantagens desse mundo novo de
tantas velocidades assim. Vamos lá, qual que é a diferença de uma transmissão com mais velocidades para uma transmissão com menos velocidade? São os degraus entre as marchas, né? Então, para você ter um conforto, né, você consegue trabalhar em 10 marchas muito melhor do que em 6, né? Então, o degrau, né, o dente de serra, né, que nós falamos dentro da engenharia, o dente de serra ele é muito mais tranquilo, muito menor, e isso faz com que a troca de marcha fica tão suave. Você no seu test drive, com certeza, às vezes nem percebia que a marcha foi trocada, né? É verdade. Agora, assim, e uma outra curiosidade, porque outra coisa que a gente também, primeira coisa que a gente pensa, né? Qual que é a diferença de consumo? Câmbio automático de conversor de torque, vamos olhar lá para trás. Conversor de torque automático, fluido hidráulico, bebe mais do que a transmissão manual. Nesse nível de desenvolvimento aqui, ele bebe mais, o quanto ele bebe mais sendo automática do que a transmissão manual com um ótimo motorista? Uma ótima pergunta, isso tem sido realmente bastante debatido, né, com todo mundo que nos pergunta, mas o nível que eu tenho hoje de consumo da transmissão automática na Ford Transit é o mesmo nível que eu tenho da manual, com aquela vantagem do frotista conseguir fazer a previsibilidade melhor do que ele faz hoje dentro da frota manual, né? E teve um dado também que foi abordado aí, que foi um dado de custo de automática versus o custo da manual, que tem um percentual. Qual que é esse número que vocês desenvolveram aí, que vocês calcularam? O custo da... Que, por exemplo, assim, das manutenções de uma transmissão manual sim, versus claro, a transmissão automática. Porque é aquela coisa, o cara fica meio com medo, né? Pô, como é que é o tamanho, né? Da manutenção. Não, isso é um ponto fundamental. Na verdade, a solução da automática, além de ela trazer esse conforto, o que o frotista quer? O frotista quer rentabilidade. Sim. Né? Então, quando você pensa que você não tem que trocar o conjunto de embreagem, né, normalmente a gente troca a cada 70 mil quilômetros, se você pensar 3 trocas, né, o custo que você tem envolvido no custo da troca da embreagem, no caso da transmissão automática, e essa transmissão das velocidades, eu só troco o óleo dela a 250 mil quilômetros, ou seja, eu estou salvando todo esse custo para a rentabilidade do frotista. Entendi. Agora, uma última dúvida, né? Esse veículo ele é fabricado no Uruguai, certo? Correto. Mas ele tem essa transmissão, ela é usada também na Europa, né? Mas quanto a essa questão de adaptar, de tropicalizar o veículo, claro, né? Ela é diferente das outras transits pelo mundo? Ela tem particularidades para rolar aqui no Brasil? Claro, eu sempre falo que dentro da engenharia, o meu grande desafio com o meu time é a gente conseguir juntar esses dois mundos. Existem sim a robustez de um desenvolvimento global e a Transit ela tem muitos desses elementos. Agora, aquilo que precisa ser local, ou porque vai dar um conforto em função das estradas que a gente tem no Brasil, ou que eu vou dar uma característica, por exemplo, de um óleo nacionalizado, mineral ou semissintético, com um custo mais acessível para o frotista, uma suspensão desenvolvida localmente para que eu tenha isso, vamos dizer, com a cara do brasileiro, com a cara do sul-americano, nós fazemos tudo aqui, esse desenvolvimento. Você sabe que você citou um negócio, né? A gente tá, para quem está assistindo o vídeo agora, nós estamos na metade do dia da viagem de avaliação. E uma coisa que eu percebo muito assim, que em outros tipos de vans, você quando tem a rodado simples atrás, ele tem um comportamento, quando você tem rodado duplo é outro. Ou seja, é mais duro atrás quando é rodado duplo, porque, né, o pneu flexiona mais, são 4 pneus ao invés de 2. Ou seja, normalmente tem uma tendência a bater quando o veículo está descarregado. E não tem aqui. Esse aqui não bate a traseira mesmo descarregado, o que me chamou muito a atenção. O que está feito nessa suspensão traseira para justamente ela não dar solavanco? Vamos lá, isso na verdade a gente fala com muito orgulho porque nós fizemos um trabalho bastante intenso para entender, primeiro, né, como que eu consigo fazer um rodado duplo ter o conforto do rodado simples. Sim. Então nós trabalhamos com mola, trabalhamos com suspensão, trabalhamos com pneu, todos esses conjuntos são disponíveis porque são fornecedores regionalizados e isso faz a diferença lá na frente. Quando eu coloco isso dentro de um especialista, dentro do nosso time, que conhece como precisa ser essa característica do mercado brasileiro, aí você juntou os dois mundos. Mas o que é? Feixe de mola ou é mola helicoidal? Ele é feixe de mola. E a calibração... Conta um pouco mais, por que essa traseira... feliz que você perguntou se era mola helicoidal, porque o conforto, sim, desse fecho de mola, ele é o conforto de uma mola helicoidal. Legal, Daniel. O que mais que temos para falar aqui? Porque anteriormente ela era
Ela era o Puma, né? O 2.2, não era anteriormente? Ele foi já Puma. Esse motor é um motor Panther, né? EcoBlue 2.0. Panther EcoBlue, perfeito. Isso, 4 válvulas por cilindro, são 165 cavalos de potência, 39,7 kgfm de torque, tá? Isso traz o que? Traz aquela força quando você precisa. E ele tem um patamar plano também nesse torque, que é interessante, porque ele desgasta muito menos o conjunto e ele faz com que, mesmo sendo uma solução automática, ele precise trocar menos de marcha, porque ele está aproveitando a inércia do veículo, né? Entendi. Então, assim, essa alteração do 2.2 para o 2.0 ainda acabou entregando mais performance com capacidade cúbica menor. Exatamente. Apesar de você ter um motor relativamente menor, isso é uma tendência mundial, sim, né? O que a gente chama de downsizing, né? Sim. Ele diminui, mas ele entrega muito mais, né? Isso é a função do quê? Isso é a função da tecnologia empregada, né? Esse motor, por exemplo, ele tem correia de sincronismo banhada a óleo, que você só troca lá com 240 mil quilômetros. Isso também, no final do dia, reflete-se em menos custo para o frotista, né? Maravilha. Daniel, muito obrigado pelo convite aí, para essas impressões. Depois nós vamos querer até fazer um teste um pouco mais longo aí de avaliação de consumo. Ficamos bem curiosos, né? Porque legal. Aqui nas conversas informais está se falando em médias de um veículo desse porte aqui acima de 10 por litro. Você acredita nisso também? Acima de 10 por litro? Eu acredito, acho que você tem que testar. Então tá bom. Obrigado, viu? Valeu mesmo, cara. Grande abraço aí. E aí, terminando aqui a viagem de avaliação, trânsito de 10 velocidades, 10 marchas, olha aqui, ó. Aqui dá pra perceber um pouquinho que estamos numa área urbana, ó. Olha o tanto que ela é acesa, né? E legal que ela fica sempre alternando nas marchas, tem toda aquela inteligência que a gente falou. Mas o mais legal de tudo, na real, assim, né? A gente não tá fazendo, como a gente falou, um teste de consumo, são só impressões, não estamos fazendo nada muito aprimorado, mas é justamente essa pegada maravilhosa que se chama conversor de torque, que se chama câmbio automático, que faz lembrar daquelas vans americanas, que é um mundo muito, muito, muito diferente, né? Então, pô, a gente vem andando aqui 1.500 RPM, 90 por hora, é ônibus, né? No fim das contas, ela não pode andar em velocidade de automóvel, mas eu acho que isso que ficou, né? Essa combinação de uma suspensão, diria até estranhamente tão bem calibrada, principalmente no eixo traseiro, com essa direção aqui extremamente leve, essa direção elétrica, e principalmente esse escalonamento aqui da transmissão automática de 10 marchas, mais uma vez, surpreso com tantas velocidades, transmissão prima da transmissão do Mustang, deu para ver aqui que o negócio é bravo. Então é uma experiência diferente, acho que chegou aí para mexer com o setor. Já a gente combina aí de fazer um teste mais aprofundado com consumo, com viagens, para te contar mais sobre esse veículo. Valeu, chefe. Obrigado. Até a próxima.